Nos últimos anos, gente, o Brasil avançou no debate sobre a educação financeira nas escolas e agora tem um novo tema que está ganhando espaço: educação empreendedora. Segundo o Global Entrepreneurship Monitor, o Brasil está entre os países com maior interesse em empreender no mundo. E aí a pergunta que fica é: dá para ensinar empreendedorismo na escola? Existe esse interesse realmente? Vamos conversar agora sobre esse tema no DNA Empreendedor de hoje com Wilson Poit, empreendedor e especialista em educação e inovação. Wilson, bem-vindo mais uma vez por aqui, presencialmente com a gente. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso em te receber. Explica pra gente um pouco mais sobre essa possibilidade. Faz sentido a gente colocar empreendedorismo nas escolas? Dá para realmente ensinar? Faz muito sentido, já está acontecendo. O que precisa é um grande crescimento disso. Segundo os dados do Sebrae, mais de 1 milhão de professores já foram treinados no Brasil e mais de 13 milhões de alunos passaram por essa experiência, que é muito importante. Lá é chamado de Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que são noções de protagonismo, de inovação e de comportamento. E é curioso, por que essas competências, no fim, se tornam tão importantes para o futuro desses jovens? É muito importante. Muita gente acha que falar de ensinar empreendedorismo na escola é ensinar a abrir uma empresa, é que vai abrir um negócio. Não é isso. Pode ser isso também, lógico, mas empreendedorismo é muito mais que isso. É uma atitude, é um protagonismo, aprender a se apresentar, aprender a conversar, aprender a fazer um pitch, porque qualquer que seja a profissão escolhida depois pelo jovem, muito importante que ele seja empreendedor, que ele saiba negociar, que ele saiba cuidar das suas finanças, fazer um orçamento. Então é bastante importante isso. Mas mais do que abrir empresa é ser um protagonista da sua vida. Já ensinar desde o começo esse processo. E aí aproveito para te perguntar como que essa educação realmente pode acontecer na prática, assim, nas escolas. Olha, os professores são treinados e podem promover desafios dentro da classe, promover apresentações dos alunos e dentro das atividades mesmo, provocar mais para que alguns comecem a se destacar como líderes. Existem pesquisas que mostram que muitos jovens hoje já pensam em sair da escola e criar empregos e não só procurar empregos. Até por toda a inteligência artificial e por todos os caminhos novos que estão surgindo. Então, seja médico, seja engenheiro, seja advogado, professor, qualquer profissão tem que ter empreendedorismo colado nela. E qual que é o papel da família nesse caso? Porque geralmente, hoje em dia, né, quem busca empreender ou quer entender um pouco mais sobre as características de um empreendedor, acaba muitas vezes fazendo por conta própria, né? Às vezes se inspira em algum familiar, mas dificilmente vai ter isso diretamente na escola, né? Então eu queria aproveitar e te perguntar, diante desse cenário, qual que é o papel das famílias para poder incentivar esse trabalho? Muito importante. Eu acho que ensinar empreendedorismo na escola é uma atitude nova e boa e está crescendo, mas o papel da família é essencial. O conjunto de família com escola vai tornar o jovem com mais atitude, com comportamento melhor, aprender a assumir certas responsabilidades, ser mais organizado, né? Tirou do lugar, devolve no lugar, planejar as coisas e também aprender a usar a caixa de rascunho, não a caixa de rascunho do Outlook, mas aquela da paciência que tem que ter quando escuta alguma coisa meio torta, não responder de bate-pronto, aprender a conversar, atender melhor as pessoas, aos seus vizinhos, aos professores. Então começa em casa e continua na escola. Acho que empreendedorismo é essencial, seja qual for o caminho que o jovem desejar depois. E agora, qual que é o maior ganho para o país como um todo ao formar esses jovens já desde o período da escola, na sua avaliação? É justamente ter uma geração mais protagonista, que tenha iniciativas, né? Que pense seja qual for, não precisa abrir uma empresa, mas também pode, porque existem pesquisas que mostram que mais da metade dos jovens entre 18 e 34 anos, mais da metade pensa em um dia ter um negócio próprio. Então isso é importante que comece em casa, que comece no ensino básico, no ensino médio,
porque a gente pode, imagina a hora que ele começar a aprender a fazer um plano de negócios, a fazer alguma coisa diferente, porque tem que fazer alguma coisa diferente que todo mundo está fazendo, se ele já teve uma base de como conversar, como se apresentar, como fazer uma planilha simples, um fluxo de caixa, uma alfabetização financeira, mas também de empreendedorismo e aprender a fazer negócio, ganhar dinheiro por conta própria no futuro dele. E é muito legal porque essas discussões elas já estão acontecendo, né? A gente fala muito sobre educação financeira, que a gente sabe que no fim das contas é essencial na escola, mas agora essas discussões sobre empreendedorismo começam a surgir e não é de hoje, porque eu, por exemplo, fiz já vários projetos na escola, enfim, mais de 10 anos atrás, talvez 15, também eu fazia esses projetos, né, de empreendedorismo e agora eu imagino que 15 anos para frente o movimento deve ser ainda mais intenso, né? E eu diria que mais atrás ainda, eu tive muita sorte, porque quando eu era jovem, eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade pequena, e eu tive pais que não diziam assim, olha, você quer comprar uma bicicleta, ou você quer comprar alguma coisa, eu vou juntar o dinheiro. Eu falava, vamos ver como é que você pode conseguir isso, quanto que precisa, quanto que falta, como é que você pode fazer algum serviço, alguma coisa. Os pais poderiam ajudar então já. Poderiam ajudar em alguma coisa, mas ajudaram principalmente provocando uma atitude empreendedora. E eu acho que quando você é jovem e tem esses incentivos, é algo que entra na veia, entra no sangue e você começa a ficar protagonista da sua vida. E não apenas procurar culpados, mas procurar soluções, aprender a resolver problemas. Porque empreendedorismo, além de fazer negócios, é você entender o problema e você entender o problema já começou a focar na solução e não só na procura de culpados. Muito legal, Wilson Point. Obrigada mais uma vez, Will, pela conversa aqui com a gente. Uma boa tarde para você. Boa tarde para você também. Um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Obrigada. Obrigado.